Um líder religioso, uma bebida sagrada, cultos, festas e sangue marcaram o reinado de João Ferreira na Pedra Bonita. Quanto mais se passavam os dias, mais o fanatismo possuía a mente dos sebastianistas, até que tudo terminou em tragédia. Neste episódio de O Massacre da Pedra do Reino, confira os detalhes do dia a dia na seita fundada por João Antônio, sucedido por João Ferreira, o seu cunhado, e como as coisas caminharam para que aquilo passasse de uma mera loucura fanática para um evento que estampou os jornais da época. Recapitulando o episódio anterior, em 1836, mais precisamente em novembro, a seita que João Antônio tinha começado a formar na Pedra Bonita foi desmanchada pelo padre Francisco Correia, e João Antônio saiu da cidade e foi para o sertão do Inhamuns, no Ceará. Aparentemente, tudo tinha voltado à normalidade e o tal reino havia sido desfeito. No entanto, aquilo era apenas uma aparência. Apesar de João Antônio ter fugido da região, o seu cunhado, João Ferreira, um homem hostil, péssimo e esquisito, como descreveu o prefeito da comarca, acabou ficando em seu lugar como chefe da seita, por assim dizer, ou Rei da Pedra Bonita, como ele se auto-intitulou. Apesar de nenhuma autoridade ter percebido, João Ferreira continuou juntando pessoas e as doutrinando a participarem daquela seita. Isso acabou formando uma verdadeira aldeia ao redor da Pedra Bonita. Não se sabe ao certo quantas pessoas viviam nessa aldeia, mas há registros de que eram 300 pessoas e algumas fontes contam até 1000 pessoas, ou seja, era muita gente. E eles tinham hábitos diferentes, costumes próprios e até uma religião própria. Tudo isso estava acontecendo sem que ninguém da comunidade imaginasse, mesmo porque já haviam se passado 2 anos de que João Antônio fugiu da região. As pessoas só tomaram conhecimento acerca do que estava acontecendo quando um rapaz, um vaqueiro, que fugiu da Pedra Bonita, denunciou os fatos macabros que estavam acontecendo ali, em prol da volta de Dom Sebastião. Mas antes de chegar nessa parte da fuga desse vaqueiro, eu vou explicar melhor como funcionava esse arraial de acordo com as informações passadas pelo próprio vaqueiro e pela pesquisa realizada por Atli. Entre uma pedra e outra do que seriam as torres do castelo de Dom Sebastião, há uma abertura de aproximadamente 65 centímetros, que dá entrada a espaços entre as pedras do lugar, tipo corredores, e lá havia meio que uma sala subterrânea que eles diziam ser o santuário. Lá aconteciam as cerimônias do reino, inclusive era onde João Ferreira fazia as pregações sobre a volta de Dom Sebastião. Lá também servia como refeitório para as pessoas, principalmente nas épocas das festas que haviam na seita. Contando o Ático que quando ele fez a visita ao local, ainda haviam restos de louça e de pratos de copos jogados no lugar. Perto dessa sala, que seria o santuário, havia uma espécie de terraço que era formado pelas pedras do lugar, sendo que uma parte dele era meio que suspensa, e ficava a mais ou menos uns 6 metros de altura. Em cima dele cabiam cerca de 30 pessoas, e lá era o trono de João Ferreira, onde ele fazia as pregações para o povo que ficava embaixo assistindo. A mais ou menos uns 300 metros da Pedra Bonita ficava outra pedra bem grande e que era meio que curvada naturalmente, então formou meio que uma caverna embaixo dela. Nesse lugar, os sebastianistas fizeram meio que uma escavação e por isso cabiam cerca de 200 pessoas lá dentro. E era conhecido como a Casa Santa, onde João Ferreira promovia bebedeiras, por assim dizer, quando queria embriagar as pessoas da seita para que voluntariamente se sacrificassem. Essa bebedeira era realizada com o que eles chamavam de vinho santo, que na verdade era uma bebida feita à base de manacá e de jurema, que são plantas psicoativas, e era utilizada na época pelos indígenas e pelos curandeiros. Além das propriedades psicoativas dessas plantas, ainda possuía álcool e ópio, que era uma espécie de narcótico. E enquanto eles bebiam, eles festejavam com cânticos estranhos e orações. Na seita, havia um líder religioso, que era um homem que se chamava Manuel Vieira Moço, mas entre eles, ele tinha adotado o nome de Frei Simão. E ele celebrava os casamentos da seita, sendo que cada homem podia se casar com mais de uma mulher. Nesses casamentos, ainda havia um requisito estranho, que era a necessidade de João Ferreira realizar a dispensa de cada noiva que se casava. Essa dispensa consistia na necessidade de cada noiva passar a primeira noite após o casamento com o rei, e só após ele as devolvia ao marido dispensadas.
Relata-se ainda que eles fumavam uma espécie de cachimbo que os faziam ver as riquezas que Dom Sebastião iria levar para eles. Eles tinham poucos hábitos de higiene, sendo que era proibido lavar os panos e as roupas antes que o reino desencantasse, e para se alimentar costumavam pegar alimentos nas roças e as casas ali mesmo da serra, apesar de comerem pouco. Entre os sebastianistas, haviam algumas pessoas que eram mais confiáveis para João Ferreira e que por isso podiam sair da seita e ir para a sociedade e resolver alguma coisa sozinhas. Mas quando a tarefa exigia que fosse muita gente, eles sempre iam acompanhados de 2 ou 3 pessoas consideradas confiáveis para que as vigiassem. E além do rei João Ferreira, haviam algumas pessoas que possuíam uma certa autoridade entre eles, que eram Gonçalo José dos Santos, que era pai de João Antônio, o primeiro rei, José Maria Juca, que era pai de João Ferreira, a rainha Josefa, que era a irmã de João Antônio e mulher de João Ferreira, e Pedro e Isabel, que eram irmãos da rainha Josefa e de João Antônio, além da família Vieira no geral. Ático conta que o local era sinistramente pavoroso e que bastava a queda de um fruto ou o movimento inesperado de um animal para que eles se assustassem. Esse era o cenário do tal reino. Era assim que eles viviam e que eles se comportavam esperando que o reino de Dom Sebastião desencantasse e todos pudessem mudar de vida. Ninguém fora da seita estava sabendo daquilo, de nada do que estava acontecendo ali. E por isso eles puderam viver em paz ali por muito tempo, seguindo aquelas crenças e aqueles costumes, pelo menos até o mês de maio de 1838, quando tudo tomou outro rumo. Eram mais ou menos 10 horas da manhã do dia 17 de maio de 1838. Em frente ao casarão da Fazenda Belém, nas proximidades de Bernardo Vieira, estavam sentados os irmãos Manuel Pereira da Silva, que era dono da fazenda e comissário de polícia na época, Cipriano e Alexandre Pereira. Eles estavam conversando sobre o rebanho de gado da Fazenda Caiçara, que também era de Manuel Pereira, e que estava abandonado depois que o vaqueiro que era responsável por eles, que se chamava José Gomes, simplesmente tinha desaparecido. Eles estavam lá conversando sobre isso enquanto Manuel Pereira dava ordens aos escravos e aos vaqueiros que estavam lá trabalhando, organizando uma vaquejada que ia acontecer na fazenda. Conta-se que naquele dia tinha chovido bastante pela manhã e por isso nem todo mundo que deveria estar lá trabalhando realmente estava. De repente, apareceu no casarão um rapaz sujo, desarrumado, em um estado bem degradante e que estava bem assustado. E ninguém tinha percebido que ele tinha chegado na fazenda porque estava um movimento muito grande em razão da vaquejada que ia acontecer. Ele se ajoelhou diante de Manuel Pereira, que percebeu que aquele rapaz era José Gomes, o seu vaqueiro que tinha desaparecido. José Gomes estava muito assustado e começou a pedir perdão ao seu patrão, que pediu que ele levantasse, que levassem comida para ele e que ele explicasse o que tinha acontecido. José Gomes então começou a contar. Ele relatou que já faziam mais de 20 dias que o seu tio, José Joaquim, tinha ido até a fazenda conversar com ele e tentar convencê-lo a ir até a Pedra Bonita, onde ele iria ver muitas coisas bonitas e iria ajudá-lo a defender o tesouro e o reino descoberto por João Antônio. Segundo seu tio, esse tesouro já tinha sido desencantado por um homem muito sábio que tinha sido mandado por João Antônio, que era João Ferreira. Ele disse que lá, aos pés das pedras, já havia muita gente reunida, muitas famílias, e ficou tentando convencê-lo a ir. José Gomes contou então que, por curiosidade, ele resolveu ir, e que realmente tinha visto muita gente reunida no local, mas que não tinha visto nenhum tesouro. Ele disse que o tal rei, João Ferreira, estava com uma coroa bem grande na cabeça, feita de cipó, em cima de uma pedra, pregando as crenças do sebastianismo, cantando, pulando bem alegre. E contou ainda que quando o rei acabou a pregação, todo mundo começou a dar viva a Dom Sebastião, batendo palmas, aclamando e festejando. José Gomes revelou que lá encontrou com um primo seu, que era Manuel Vieira Moço, que era o Frei Simão, o líder religioso da seita. Ele disse que ele estava com a família inteira lá e que tinha acabado de fazer 2 casamentos de umas moças do lado do sertão do Piancó. Ele continuou narrando que depois desses casamentos, o rei João Ferreira, que também era chamado de Joca, saiu de braços dados com as 2 noivas e foram até a Casa Santa. E lá começaram a beber o vinho encantado e a fumar o cachimbo.
Ele disse que todo dia saía um grupo, incluindo seu tio e aquelas outras pessoas que eu citei a vocês que tinham mais autoridade, e quando eles voltavam, vinham acompanhados de muita gente, de homens, mulheres e até cachorros, que eles convenciam a ir até o lugar. De acordo com José Gomes, sempre que João Ferreira ia fazer as pregações, ele dizia ao povo que João Antônio estava juntando muita gente no Ceará e que em breve ele iria voltar e ajudar a desencantar o reino. Porém, como tudo que é encantado, ele só desencantaria com sangue, e que para isso era necessário banhar as pedras e o campo ao redor com o sangue de todos, homens, crianças e mulheres, e que isso, além de ser necessário para que Dom Sebastião voltasse e trouxesse as riquezas para o povo, seria bom para elas, porque se elas fossem pretas, elas ressuscitariam brancas como a lua, imortais, ricas e poderosas. Se eram velhas, voltariam jovens e também imortais, ricas e poderosas, como todos eles. O vaqueiro contou então que eles foram vivendo assim, com aqueles costumes, com aqueles rituais estranhos, esperando o reino desencantar, até o dia 14 de maio. Dia horroroso e infeliz, segundo José Gomes, quando João Ferreira, depois de ter embriagado todo mundo, disse que Dom Sebastião estava muito desgostoso e triste com seu povo. Todo mundo ficou aflito e preocupado, perguntando o porquê. João Ferreira então explicou dizendo, abre aspas, porque são incrédulos, porque são fracos, porque são falsos, e finalmente porque o perseguem, não regando o campo encantado e não lavando as 2 torres da catedral do seu reino com o sangue necessário para quebrar de uma vez esse cruel encantamento. Fecha aspas. Segundo José Gomes, o que aconteceu depois disso foi horrível. Contou que o primeiro a se voluntariar foi o velho Juca, José Maria Juca, que era pai de João Ferreiro, que na mesma hora correu e se abraçou com as pedras, entregando o pescoço a Carlos Vieira, que o cortou com um facão. Quando José Gomes contou essa parte da história, o comissário Manuel Pereira e todo mundo que estava lá ouvindo se assustou. Todos ficaram em choque e resistiram em acreditar no que o vaqueiro estava falando, perguntando se ele estava sonhando ou se ele estava doido. Mas ele respondeu dizendo que tinham matado não só ele, mas muita gente, homens, crianças e que provavelmente estavam matando até aquele momento. Continuou contando que quando o velho Juca se sacrificou, as pessoas que estavam lá correram e agarraram os seus filhos, mas pasmem, não para salvá-los, mas para entregá-los em sacrifício a Carlos e José Vieira, que eram os responsáveis por executar as pessoas, cortando os pescoços ou quebrando as suas cabeças nas pedras. Foi nesse tumulto que o vaqueiro conseguiu fugir, e de tão assustado que ele estava, ele andou mais de 2 dias pela mata, se alimentando só de frutas até conseguir chegar na fazenda. Nessa mesma hora, chegou no casarão um escravo, com um bilhete que entregou ao comissário Manuel Pereira. O bilhete, que o comissário leu em voz alta para todo mundo, era do seu amigo Manuel Ledo de Lima, e dizia o seguinte, abre aspas, Compadre Manuel Pereira, hoje muito cedo mandei um portador à Lagoa da Formosa chamar o compadre Manuel Vieira e os filhos para virem me ajudar esta semana na desmancha da mandioca dos poços. Muito antes de chegar na serra, encontrou ele com 2 meninos que vinham fugindo às carreiras da Pedra Bonita, onde lhe disseram que estava havendo, há 2 ou 3 dias, grande mortandade de gente para desencantar-se o reino. Creio que isso será verdade, porque a família do compadre Manuel Vieira e outros que por ali vivem, há muito estão metidas por lá sem me aparecerem, e acreditam que há nas pedras um grande reino que só se desencanta com sangue. A mim têm eles dito isso muitas vezes. Seu compadre e amigo Manuel Ledo de Lima. Fecha aspas. Com aquele bilhete, a história absurda que o vaqueiro José Gomes estava contando tinha sido confirmada. E por isso, o comissário Manuel Pereira decidiu que iria ele mesmo, junto com uma força expedicionária que ele iria organizar, até a Pedra Bonita, averiguar tudo o que estava acontecendo. E se fosse o caso, iria intervir e acabar com todo aquele absurdo. Surpreendentemente, ao chegarem no lugar, João Ferreira já não era mais o rei da Pedra Bonita. Ele tinha sido substituído e morto de forma cruel. O seu corpo foi encontrado em um estado perturbador e, ao constatar que realmente era tudo verdade, iniciou um combate com os fanáticos tentando acabar com a seita. O que aconteceu após José Gomes ter fugido da Pedra Bonita, a morte de João Ferreira e a sua substituição, o combate com a polícia chefiada pelo Major Manuel Pereira e o desfecho da história, você irá conferir no próximo episódio de O Massacre da Pedra do Reino.